anos, Davi sofreu horrores. Ele foi perseguido pelo homem mais poderoso de seu país durante toda a sua vida adulta. Enquanto o rei Saul era vivo, ele perseguiu Davi. De maneira que Davi teve que morar na caverna, Davi teve que morar no meio dos inimigos. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Nos livros de Salmos, Davi relata suas experiências nesse período. E são de muito sofrimento. Aqui, quando Davi vai adulterar com Betseba, a história é outra. Davi já é um rei poderoso. Tudo que ele faz dá certo. Saul, seu inimigo, morreu. Davi é o homem mais poderoso de seu país. Ele é um herói nacional. Havia música para celebrar os feitos de Davi. E agora ele está completamente estabelecido, prosperando e em paz. Pelo menos na sua casa. E a gente então chega aqui no famoso episódio do adultério de Davi. E hoje eu vou estar iniciando então essa minissérie, em 4 capítulos eu acho, sobre sexualidade cristã. Eu vou já começar explicando o que é perversão sexual. A palavra perversão significa isso, algo que se degenerou de algo original. Então, o que é o original? O que é o correto? Em se tratando de sexualidade, a Bíblia é muito simples e ela diz o seguinte: casamento até que a morte separe ou abstinência total. Qualquer tipo de relação sexual fora disso, dias difíceis, né? Casamento é um homem e uma mulher, né? Era para ser óbvio, mas qualquer coisa fora disso é perversão. Qualquer coisa fora disso. Qualquer coisa, qualquer tipo de relação fora do casamento é pecado, diz a Escritura. E eu vou tentar mostrar para vocês hoje que isso, a perversão nos seus mais variados tipos, é uma praga, não é uma conquista do feminismo ou de movimentos contra a cultura originários lá nos Estados Unidos. Não. A perversão sexual é uma desgraça. Vamos lá. 2 Samuel 11. Decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe. Joabe era o comandante dele de guerra. E seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Nota isso aí. Está todo mundo na guerra e Davi está de boa. Uma tarde levantou-se Davi. Dormindo até tarde aí, gente. Dormindo de tarde para arrebentar. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando. Só de boa, sabe? Eu já tenho tudo. Tô feito na vida. Passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, muito bonita. O nome da diaba era Betseba. É óbvio que ela não notou que ali do lado da casa dela havia o homem mais poderoso do mundo. É óbvio. Ela não notou isso, com certeza, né? Ela não notava aqui tomando banho ali, né? Não. Porque você sabe, né? Todo mundo ama o poder. As mulheres também. É por isso que às vezes você vê o carinha lá, ele tá correndo assim, sem camisa, né? Peitão de fora, ele acha que ele abafa. E aí o outro passa num carrão com barriguinha, com a mulherona, né? Verso 3. Davi mandou perguntar quem era a moça. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Elião, e é casada, Davi. Ela é mulher de Urias. Ela tem marido, Davi. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela fez o quê? Ela disse não. Ela consentiu, ela veio. E se deitou com ela. E aqui você sabe, o se deitou é um eufemismo, né? Se deitou com ela. Cadê o verso? Qual que eu estou lendo? 4. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Essa é uma praga, né? Uma vezinha só, pronto. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Às vezes você está lá pensando que você atingiu o ápice da vida, né? Agora eu estou diante do rei, rapaz. O rei quer falar comigo.
Porque Urias não era ninguém o conhecia. Tá, ninguém, essas maneiras carnais, tá? De falar. Ele não era conhecido. E agora Urias está diante do rei, e não qualquer rei. É Davi, o herói de guerra, o homem que venceu o gigante. Verso 8. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Ou seja, vai relaxar, vai ficar de boa. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Estou no ápice da minha vida. O rei quis falar comigo, ganhei um presente dele. Não é isso que às vezes a gente acha? Que o sucesso aos olhos do mundo é o ápice da nossa vida? Estar nos lugares poderosos é o ápice da nossa existência. Porém, verso 9, porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Você veio da guerra, meu amigo. Você estava num combate. É normal. Todo mundo esperaria que você fosse para casa. Eu também. Para que você dormisse com a sua esposa e pensasse que o filho é seu. Por que não desceste à sua casa? Veja a resposta de Urias. Respondeu Urias a Davi: a arca era um símbolo da presença de Deus. E muitas vezes eles a levavam para a batalha, como um símbolo de: a nossa vitória está em Deus. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Por quê? Porque lá no campo de batalha, meu amigo, não tem quarto luxo, né? Não tem. Standard, não tem nada disso. Não tem nada disso. E ele está dizendo: olha, a arca, Israel, Judá, está todo mundo na guerra. Joabe, meu senhor, os servos de meu senhor, está todo mundo acampado ao ar livre. Eu hei de entrar na minha casa para comer, está todo mundo na guerra. Está todo mundo na guerra e eu vou ficar aqui. Tipo ali, mais uma vez, a consciência de Davi sendo despertada, não é? Aí ele termina dizendo: tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Para mim é quase uma blasfêmia que você está me pedindo. Não vou fazer um negócio desse. Verso 13. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Tacou cajibrina na cabeça do Urias, para ver se o Urias, bêbado, ele ia dormir com a mulher dele. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com o servo de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Eu fiz assim porque eu estava meio sem controle de mim, sabe? Eu estava meio bêbado, então eu não estava num dia muito bom. Urias podia até perder a noção das coisas por um momento, podia até estar bêbado, mas ele não perdia sua honra. E o final da história, a gente sabe, não é? Como última cartada, Davi envia Urias para a batalha e ordena que ele seja colocado na frente de batalha, para que ele possa morrer. E ele de fato morre. Betseba, então, é tomada por Davi. Davi se casa com Betseba, mas Deus não permite que o filho dele sobreviva. E Deus então diz: a partir de hoje, a espada nunca mais vai deixar de descer na sua casa. Nunca vai deixar aquele sangue escorrendo pelos umbrais, pelos batentes da porta de sua casa, Davi. Nunca vai deixar de pingar sangue na sua casa, até o final de seus dias. Qual é a solução dos falsos pastores e dos gurus de nossos dias, dos ímpios, para o problema da perversão sexual? Qual é a solução que eles dão? Os ímpios, por exemplo, a solução dos ímpios para as suas impiedades é o aborto. Eles querem dormir com o meio mundo. Eles querem deitar com todos. E aí surge um problema, para eles uma criança é um problema. E aí eles então precisam vir com um discurso safado de que matar o próprio filho é direito. Essa é a solução do ímpio para as suas impiedades. Tem também a camisinha, né? Que a camisinha é o juiz de Deus, né, gente? É tipo chupar picolé com plástico, né? É o juiz de Deus, a camisinha é o juiz de Deus total.
E qual é a solução que pastores, falsos pastores, os pastores moderninhos dão? Eles apenas tocam na superfície desse problema. Superfície de inúmeros crentes que se dizem crentes, sei lá se são, não sei. Às vezes até são mesmo. Mas são escravizados por pornografia. Escravizados por isso. Como eles tratam? Banho gelado, 10 regras para isso e 10 regras daquilo. Apenas de maneira superficial. Não é assim que você vence essas coisas. Eu sei, vai parecer que eu estou sendo muito abstrato, muito longe, mas é a verdade. A única solução para isso é conhecer o Senhor. Conhecer a Deus de verdade. Se encher de conhecimento do Senhor. Como o jovem poderá observar, guardar puro o seu caminho? E aí ele responde, a Bíblia responde, observando-a segundo a palavra de Deus. Nós temos aqui um homem que não foi destruído por um gigante. Nós temos aqui um homem que não foi destruído por um rei poderoso. Nós temos aqui um homem que não foi derrotado por inúmeros exércitos inimigos. Um homem que chegou a morar entre os inimigos, mas que sucumbiu diante de uma mulher. O que a espada de Golias não conseguiu, o olhar de Betseba conquistou. A queda de um servo de Deus. Meu primeiro princípio, põe lá por favor, é isso. A perversidade sexual é uma praga. Uma praga. Uma praga. A espada nunca mais vai deixar de estar na sua casa, Davi. Um filho de Davi, Aminon, estupra sua meia-irmã, Tamar. Absalão, revoltado com isso, porque Davi não fez nada, mata Aminon. Absalão, mais revoltado, tenta tomar o trono de seu pai e ainda estupra todas as concubinas de seu pai. E no final acaba morto, porque o sangue não vai mais deixar de escorrer na sua casa, Davi, por conta daquilo que você fez. A perversidade sexual é uma praga. É uma praga. Na literatura mundial e na história do mundo, por exemplo, a famosa Ilíada de Homero, vocês devem ter assistido o filme Troia, do bonitão lá, o Brad Pitt, já assistiu? Assiste, é muito bom. É baseado, né, a história ali da guerra dos troianos contra os gregos. Já deve ter ouvido, todo mundo aqui sabe lá daquele vírus, cavalo de Troia, não é? Então, é dali, da história da Ilíada de Homero. E foi uma guerra que durou 10 anos. 10 anos a guerra. Por conta do quê? De um menino que não conseguia controlar sua paixão, suas paixões. Quando Paris nasce, o oráculo diz, Paris vai ser a desgraça de seu país. O oráculo diz para Príamo, pai de Paris, que era o rei de Troia, esse menino trará ruína sobre vocês. E na Ilíada de Homero, o Paris era bonito, mas bonito mesmo. Devia ser uma mistura do Thor lá daquele super-homem, já viu? Esse cara é bonito, gente, pelo amor de Deus, hein? Deve ser uma mistura daqueles dois lá. O cara era bonito mesmo, o cara bonito. Tão bonito que ele era, que na história ele é escolhido para votar num concurso de beleza que existia lá no Olimpo. As deusas estavam fazendo um concurso para saber quem era mais bonita. E aí, uma das deusas, Afrodite, se não me engano, ela fazia parte do PT e ela subornou Paris na eleição. Falou, Paris, se você votar em mim, eu vou te dar a moça mais bonita que existe. E aí, ela deu. Helena, chamada de Troia, né? Ela era dos gregos, na realidade. Helena. Mas ela era casada com Menelau. E aí, só por conta disso, existiu a guerra dos troianos contra os gregos. Paixão. Ah, pastor, isso é só coisa de lenda. Não, não é. Não é. A história de nosso país tem a ver com isso. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 tem muito a ver com isso. Marechal Deodoro proclamou a República, mas ele não era nem um pouco fã da República. Nem um pouco. Numa carta, ele escreveu o seguinte, uma carta ao seu sobrinho.
República no Brasil e desgraça são a mesma coisa. Ele queria apenas depor o chefe de gabinete do rei, o Visconde de Ouro Preto. E ele depois. Tanto que todos os historiadores falam que houve uma demora em Marechal para proclamar a República. Ele não era muito fã. Mas aí, os republicanos, safados, falaram para ele o seguinte: Deodoro, sabe quem que o povo está colocando lá no lugar do Visconde de Ouro Preto? Sabe quem que o rei vai colocar no lugar dele? Silveira Martins. Sabe quem era Silveira Martins? Era o cara que traçou a mulher que o Deodoro queria. A baronesa Maria Adelaide. Ele era apaixonado por ela e talvez o Silveira Martins tinha mais papo, não sei. E aí, só por conta disso, ele ficou revoltado e falou: não, está proclamada a República. Essa é a história do nosso país, mas não acabou. Uma das histórias mais tristes de nosso país é de ler e cortar o coração mesmo. É quando Dom Pedro sai fugido daqui. Por quê? Porque Dom Pedro era o cara típico mulherengo mesmo. Era terrível. Dizem que ele passou aqui, né, para proclamar a República, passou aqui. Saiu com uma prostituta ali em Taubaté, dizem. O cara era terrível. E ele, um dos motivos que ele teve que sair fugido, foram vários, com certeza, foram mais de um, mas um deles foi a rejeição popular, a birra que o povo começou a ter para com Dom Pedro I, por conta de seu casinho com a Marquesa de Santos. Ele, apesar de dormir com meio mundo, com essa mulher, ele colocou a mulher para morar do lado dele. Era público, todo mundo sabia que ele tinha ali um caso com a mulher. O negócio era terrível. E a sua esposa, Leopoldina, assim, disse que ela era muito virtuosa, talvez não tinha assim um sex appeal, alguma coisa nesse sentido. E ela foi uma das grandes responsáveis, né, pela declaração de independência. Ela ajudou em muito. Você vai ali no museu no Rio de Janeiro, tem lá a estátua dela, muito interessante. E além de outros motivos, mas com certeza esse foi um dos motivos, o povo começou a pegar uma birra tremenda do cara, porque todo mundo gostava muito da imperatriz. E ele teve que fugir, teve que ir embora. No dia que ele vai embora, ele deixa seus 4 filhos aqui, 4, né? 4. E um deles é o que seria Dom Pedro II. Dom Pedro II tinha 6 anos. Logo em seguida, o menininho, acho que um ano depois mais ou menos, ele escreve uma cartinha para o pai, porque Dom Pedro I foi embora, nem pôde se despedir das crianças, teve que ir na calada da noite, e nunca mais viu seus filhos. O menininho com 6 anos escreve uma carta, obviamente assessorado, né? 6, 7 anos, escreve uma carta, onde ele fala algumas coisas e diz assim: pai, envie uma mecha do cabelo do senhor para mim, porque a saudade me consome. É triste, é muito triste. Provérbios 7 diz: aquele que procura o adultério, que segue suas paixões, é como um boi que vai para o matadouro. Antigamente era feio se divorciar, era horrível dormir, era feio dormir com meio mundo. Hoje, em qualquer escola do Brasil, se você falar que você é virgem, você tem um problema sério. Você terá um problema. Como as coisas mudaram assim? Como? Há algumas explicações, algumas várias influências, mas eu vou citar 2 que são as principais. Acredito eu, as principais. Primeiro, o movimento de contracultura nos Estados Unidos. Contracultura, contra que cultura? Contra a cultura americana, totalmente influenciada e moldada pela fé cristã. Você sabe, os Estados Unidos foram formados por cristãos protestantes fugidos da Inglaterra. Então, ali na década de 60, principalmente, começaram esses movimentos contrários à influência da fé cristã e também contrários ao capitalismo, que todos esses movimentos tinham uma forte pegada comunista. Por exemplo, o movimento hippie.
O que era o movimento hippie? Gente, vamos dormir com o meio mundo, não se preocupar em trabalhar, vamos vir aqui na comunidade e vai ser show. Fumar o nosso baseado de boa aqui, vai ser legal. Lembra, você deve ter ouvido já essa frase, faça amor, não faça guerra, em todo aquele contexto da guerra do Vietnã. Sabe quem desenvolveu essa frase? Sabe quem? Herbert Marcuse, um comunista. Eles queriam minar os Estados Unidos por dentro, porque a guerra tinha tudo a ver, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que você não vai aprender na sua escola, pode ter certeza, não, você não vai aprender isso, vai aprender que os Estados Unidos perdeu e tudo aquilo, que os Estados Unidos era o vilão, né? Os Estados Unidos estavam ao lado do Vietnã do Sul e os comunistas do lado do Vietnã do Norte, que era comunista. E eles tentaram, então, minar por dentro. Quem pode vencer os Estados Unidos? Se não, os próprios americanos, de dentro, tentando minar e fazer com que a guerra tenha uma conotação negativa e a gente consiga arrancar os soldados de lá. Os Estados Unidos saem da guerra, o Vietnã do Norte invade o Sul e destrói tudo. Milhões de pessoas morrem. Seu professor maconheiro não te conta isso também. Faça amor, não faça guerra. Gente, vamos transar com meio mundo. Esse negócio de lutar, não, nada a ver. Era só uma safadeza para levar o povo para licenciosidade, para podridão e, no fundo, proteger os seus comunistas. Além disso, nós temos o psicopata Alfred Kinsey. Coloca lá Alfred Kinsey, aquela revista maldita chamada Super Interessante, vai dizer, está aqui um homem com grandes feitos para a humanidade. Alfred Kinsey diz ele que era cientista, e ele diz que ele fez experimentos, e ele chegou à seguinte conclusão em relação à vida sexual. Reprimir seus desejos sexuais faz mal para a mente, para a psique humana. Faz muito mal. Ele disse, eu provei isso cientificamente. Ele fazia experimentos, ele colocava o povo para transar e ficava filmando. Em seu livro, ele escreveu que crianças de 2 anos tinham orgasmo. Posteriormente, uma mulher escreveu um livro e disse, está todo mundo louco na América? Ninguém tá pensando? Ele disse que ele fez experimentos, que ele chegou à conclusão, as suas conclusões baseadas em experimentos. Ninguém está notando que ele colocou criança e filmou crianças mantendo relação sexual? Foi isso que ele fez. Ele contratava pedófilos. Isso é fato, isso aconteceu. Ele era gay, ele era um pervertido. Mas ele disse, gente, eu provei cientificamente que liberar geral vai fazer com que o paraíso desça na terra. E aí, o homem louco para pecar segue um absurdo. Esse absurdo. Seremos felizes se transarmos com meio mundo. Se desvincularmos o sexo do compromisso, o sexo de valores morais, o sexo de algum significado. O paraíso descerá na terra. É mesmo? Qual o saldo dessa revolução sexual iniciada na década de 60? Primeiro, qual o saldo disso, do adultério, da perversão sexual na vida de Davi? O sangue nunca mais vai deixar de escorrer na sua casa, Davi. Qual o saldo para nós? De meio mundo divorciado. Qual o saldo para nós? De pessoas que dormem com todo mundo. O saldo é o seguinte: meninas que vão voltar para casa hoje à noite e não terão o beijo de boa noite de seu pai, porque o seu pai trocou a sua mãe por uma menininha mais nova. Não terão mais o braço forte do pai aconselhando, ajudando e guiando. Não terão mais. Por quê? Porque agora o que importa é ser feliz, é fazer o que dá na telha. O saldo são inúmeros e inúmeros relatos de padrastos que abusam das crianças. O saldo é que mais de 90% das crianças que dão problema na escola são filhos de pai divorciado. Esse é o saldo. Que esses endemoniados, que aquele professorzinho maconheiro da sua escola não te conta. Esse é o saldo. Esse é o saldo. O saldo é desses homens devassos que dormem com meio mundo e no final terminam
sozinhos, como o jogador Heleno do Botafogo. Assiste o filme dele. O cara bonito, interpretado pelo Rodrigo Santoro. Nem sei se o cara original era bonito que nem ele, né? Interpretado, o cara bonitão, dormia com meio mundo. Sabe como ele terminou? Pegou uma doença sexualmente transmissível, nem lembro qual era. Terminou num lugar lá de louco, num hospital psiquiátrico, sozinho. Nem seus filhos iam vê-lo. Esse é o saldo. O médico e escritor Theodore Dalrymple, ele escreveu o livro Vida na Sarjeta, onde ele relata suas experiências como médico lá na Grã-Bretanha, na Inglaterra. E, põe lá. Veja o que ele escreveu. Intelectuais do século XX buscaram libertar todas as relações sexuais de quaisquer obrigações sociais, morais e de qualquer significado, de modo que dali em diante somente o puro desejo sexual contaria. Qual é a regra moral para o sexo hoje? Se o outro quer, é permitido. Se eu e ele queremos, está permitido. Se eu digo sim e o outro diz sim, está valendo. Essa é a regra moral. Essa é a única regra moral para a vida sexual hoje. A única. E não é meu tema hoje, mas sociedades que começaram a acreditar nisso, logo em seguida começaram também a tolerar a pedofilia. Essas deusas do feminismo aí, Simone de Beauvoir, ela lutou pelo direito de adultos transarem com crianças. O feminismo é um negócio maravilhoso, né? Nasceu no fundo do inferno mesmo essa praga. É uma desgraça total. E aí ele vai relatando sua experiência como médico, atendendo pacientes que sofreram por conta dessa liberdade, dessa revolução sexual. Qual é a experiência dele? Ele diz, olha, abortos à base de golpes de Kung Fu, padrastos abusadores, aumento de violência contra as mulheres por conta dos ciúmes. Veja, no seu livro ele vai relatar, olha, depois da revolução sexual, há um fato. Qual é o fato? Aumentou o número de agressões contra as mulheres. Por quê? Porque aumentou o número de mulheres atendidas por eles lá no hospital. Isso é um fato. Ok. Qual a interpretação que Theodore Dalrymple dá para esse fato? Ele diz, a causa do aumento da violência contra as mulheres tem a ver com a revolução sexual. Isso é verdade? A gente analisa agora. Pense bem. O cara vem e diz, olha, agora a gente quer ser livre. Vamos transar com o meio mundo. Você é assim. Imaginar que você é desse jeito. Você dormiu com o meio mundo. Lá no seu trabalho, a sua regra moral é, se ele quer e eu quero, a gente dorme hoje mesmo, juntos. Hoje mesmo. O conhecemos hoje, eu o conheci hoje mesmo eu durmo com ele. Essa é a minha regra moral. Ele quer e eu quero. Deu uma cantada em mim, eu durmo com ele, durmo com ela. Essa é a sua regra. Você dormiu com o meio mundo. Aí um dia você se relaciona com uma pessoa. Você quer um relacionamento mais sério e tal. Aí por que tem violência e ciúmes? Porque ela vai para o trabalho e você pensa, puxa, eu lá no trabalho eu fazia isso. Dormia com o meio mundo. A moça chegava casada ou não, eu falava, e elas iam. Aí você começa então a pensar, todo mundo é como eu. Quando você quer liberdade sexual, o outro também vai querer. Aí é óbvio, os ciúmes vêm à tona. Por exemplo, há o pessoal que fala do casamento, o relacionamento aberto. Já viu o que é relacionamento aberto? Onde o chifre é permitido. É isso. Relacionamento aberto é onde o chifre é permitido. Onde você permite que o cara venha lá e traça a sua mulher. É isso. Que coisa linda. Que maravilha. É o céu na terra mesmo, né? E aí o João é casado com a Maria. Mas eles têm um relacionamento aberto. E aí o João fala, não, vamos trazer o Ricardo aqui então, para fazer uma coisa diferente. E o que acontece? Aí a Maria vai embora de casa, porque ela apaixonou pelo Ricardo. Não é ilustração. Só mudei os nomes. É isso. Esse é o adorável mundo novo que os progressistas, os esquerdistas, os comunistas pregaram. Um comunista escreveu o seguinte, se nós fragilizarmos junto às crianças a ética sexual cristã, a fé cristã vai sofrer um duro golpe. Se ensinarmos às nossas crianças
que dormir com meio mundo é que é legal, que o cara macho é o cara que dorme com um monte. Nós acabamos de condenar esse rapaz a nunca mais querer frequentar uma igreja cristã de verdade. Uma das desgraças da perversidade sexual é a fraqueza moral. Davi adultera, depois ele mente, depois ele conspira, por fim ele mata. É isso. Um dia você vê pornografia, e no outro você se culpa, e aí você falta ao culto, e quando você vê, você não está mais na igreja. Aminon estupra Tamar, Davi não faz nada. Será que é porque ele se sentia culpado? Será que é porque ele dizia, poxa, eu vou falar o que para esse menino aí? Eu adulterei, menti e matei. No livro Os Lusíadas de Camões, Camões cita um personagem histórico, Fernando, príncipe, um dos príncipes de Portugal, e ele diz que Fernando era um homem muito fraco. Não sei se você já ouviu esse verso, que o fraco rei faz fraca a forte gente. Ele estava se referindo a Fernando, dizendo que Fernando era muito fraco moralmente falando. Fernando fez o seguinte, ele se apaixonou por Leonor, Leonor era casada. Ele era o príncipe, mandava. Então ele falou o seguinte, olha, não, vocês não podem ficar casados porque vocês têm algum parentesco sanguíneo aí, meio distante. Então, Leonor está desfeito do seu casamento. Eu vou casar com quem? Comigo agora. Olha que safadinho, né? Camões então diz, um fraco rei faz fraca a forte gente. Camões dá duas explicações para a fraqueza moral de Fernando. Põe lá. Ou foi castigo claro do pecado de tirar Leonor a seu marido e casar-se com ela de enlevado, no falso parecer mal entendido. Ou foi que o coração sujeito e dado ao vício vil de quem se viu rendido, mole se fez fraco e bem parece, que um baixo amor os fortes enfraquece. Vou explicar. Primeiro, será que foi castigo do pecado porque ele tirou Leonor de seu marido? Casou com ela de enlevado, ou seja, ficou encantado por ela? Num falso parecer mal entendido. Qual foi o parecer dele para assinar a carta de divórcio dela? Que ela tinha um parentesco sanguíneo com ele. Negócio meio estranho, né? Meio mal entendido, meio mal contado essa história aí. É isso que Camões está falando aqui. Aí ele diz, a segunda possibilidade de ele ser fraco moralmente falando. O coração sujeito, o coração submisso, e dado, entregue ao vício, vil. E o vício vil aqui é o adultério. De quem se viu rendido, ele está ali, ó, ajoelhado diante de suas paixões. A sua paixão, as suas paixões são como um senhor que o escraviza. É isso mesmo, seus vícios te escravizam. Mole se fez fraco e bem parece, que um baixo amor os fortes enfraquece. As paixões baixas te enfraquecem, te destroem. Segundo, viciados em descanso e entretenimento. Os reis estão guerreando. Davi está de boa, gente. Está descansando, dormindo de tarde, sonequinha. Oh. Aí ele acorda e faz o quê? Passeia. O infeliz vai passear. É óbvio que o autor aqui está querendo mostrar isso para nós. Não era para ele estar ali. Não era para ele estar ali. Urias diz isso. Eu não vou. Está todo o povo na guerra e eu vou ficar aqui? Como isso é possível? A preguiça, o vício pelo lazer e pelo descanso vão te matar. Não há problema no descanso, é mandamento bíblico. O lazer também faz parte da vida. O problema é o vício. É o vício pelo entretenimento. Vício. O excesso de entretenimento é um concorrente de sua vida espiritual. Você sabe, há vários tipos de entretenimento, né? Há vários. O esporte também é um. Eu estou fazendo aqui um esporte e tal. Também pode ser um excesso de entretenimento. Quantas vezes eu vejo, estou aqui no domingo de manhã, a pessoa tinha que estar no culto, buscando o Senhor, aí está lá fazendo Cooper. Agora o Deus dele é o Cooper. Para ficar com a barriga sarada e uma alma condenada. Excesso de entretenimento é um concorrente da sua vida espiritual. Por que você não pode ler um conto de fadas com seu filho? Porque você tem que assistir o jogo do Corinthians.
Por que você não pode ler alguma coisa mais difícil, como a Bíblia? Sim, é porque é difícil pra caramba. No começo até dói a sua cabeça. É isso mesmo. Porque coisa boa é assim, irmão. Quer sair com uma vagabunda aí? É fácil. Quer sair com uma mulher decente? É difícil. As coisas boas são assim. A fruta boa está lá em cima, lá no finalzinho da árvore lá. É assim, as coisas boas são assim. Shakespeare é difícil. Assiste aquela série imbecil lá da Netflix. Aquilo lá é fácil. Não pode orar porque está sempre cansado. É um vício do entretenimento. A nossa geração é tão viciada em entretenimento que os nossos neologismos têm a ver com isso. Maratonar é um neologismo. Uma palavra nova, foi inventada. Maratonar séries. Neologismo é isso, você cria uma palavra a partir de outras. O que é maratonar série? É o indivíduo que sai a série, ele assiste 15 episódios numa sentada. Não é coisa de gente louca isso? É o vício. Ele não pode orar. Por quê? Porque ele não pode orar. Gente, como é que eu vou orar? Como é que eu vou para o culto? Como é que eu vou ler um livro que preste? Com a Netflix aí, gente. Sky. Tem campeonato italiano, campeonato espanhol, campeonato turco. Nossa, campeonato turco. Tem tudo ali naquele negócio, gente. Você precisa de umas 30 vidas para assistir tudo aquilo lá. Não dá? O que é o excesso de entretenimento? Por quê? Por que o excesso de diversão de nossos dias? Sim, porque o povo hoje é terrível, né? Pense bem, antigamente não tinha Netflix, não tinha Sky, não tinha celular, não tinha nada, gente. O que o povo fazia? Você deve pensar, gente, o povo era depressivo, então, só podia ser, né? O povo não tinha televisão. Por que as pessoas são tão viciadas no entretenimento? Por quê? Tire Deus. Tire Deus. E você então tira o significado na vida das pessoas. Você tira o que é bonito, o que é imortal. E a vida vira uma chatice. E aí a vida sendo uma chatice, você precisa preenchê-la com coisas engraçadinhas o tempo todo. Por exemplo, você é cristão de verdade. E você varre a sua casa. E para você isso tem significado. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus será imortalizado. Ainda que ninguém veja. Tudo que você faz para Deus, a Bíblia diz, o seu trabalho no Senhor não será em vão. Então, uma simples limpeza em casa possui significado. Não interessa se seu filho não ligar para você. Não interessa. Eu espero que o meu filho me siga e me ouça sempre. Mas você acha que... É claro que é possível que ele fique louco. E ele me rejeite e vá embora e não ligue para mim. O problema é dele. Eu faço em primeiro lugar para Deus. Para Deus, é para a glória de Deus que eu crio os meus filhos. Portanto, eu nunca posso perder significado. Porque ainda que ele me rejeite, o meu trabalho para Deus nunca será perdido. Então você tem significado. Sua vida tem significado. Então a sua vida é empolgante. Há um propósito pelo qual você luta todos os dias. Porque a sua vida possui significado. Por que as pessoas fazem academia? Há um significado. Ou ele quer emagrecer, ou ele está fazendo por um esporte, ele visa ganhar uma medalha. Então ele aguenta o sofrimento, por quê? Visando um objetivo. O objetivo lhe dá significado. Então quando você retira Deus da vida das pessoas, você retira o significado. Então você retira o que é belo, o que é imortal, e aí as pessoas precisam o tempo todo de entretenimento. O tempo todo de entretenimento. Jesus manda seus discípulos orarem. E o que eles fazem? Eles dormiam. Eles dormiam. Ore e vigie para que vocês não entrem em tentação. Eles não oraram nem vigiaram, eles dormiram. A cura para a pornografia não é banho gelado, é Deus. É uma consciência de eternidade, de que algumas privações aqui neste mundo serão recompensadas na glória eterna. A ideia de que eu não posso ter tudo, eu não posso ter os prazeres momentâneos do pecado e a glória eterna. Não. Mas é uma consciência plena de Deus. Não é uma questão de vir o culto apenas no domingo, para se sentir bem durante a semana. Não. É Deus guiar totalmente a sua existência. É Deus ser o ar que você respira, e Ele é, ainda que você não note isso, Ele é. É isso.
Terceiro, a paz que se transforma em guerra. Davi passou a vida toda em aperto. Quando o garoto lutou contra urso e leão para defender as ovelhas de seu pai. Ainda garoto, lutou contra o gigante Golias. Passou toda a sua vida adulta, o começo da sua vida adulta, fugido de Saul. Anos assim, anos. Onde ele ia, ele sabia que Saul estava o perseguindo. Diz a Bíblia, Saul não parou de persegui-lo. Davi não teve descanso um segundo. Onde ele estava, ele sabia, eu posso morrer hoje. Ele chegou a morar entre os inimigos filisteus. Ele chegou um dia a fingir de louco. Ele estava lá no meio dos inimigos e alguém disse, esse aí não é o Davi, o grande Davi, aquele que derrotou Golias? E aí Davi começou a babar e disse, sou eu não. Olha que coisa, gente, que cena. Começou a babar, arranhar a porta, arranhar o chão. Que humilhação. Agora não. Davi está em paz no seu reino está estabelecido. Davi está próspero, Saul morreu. Agora é hora de fazer o quê? Agora é hora de fazer burrada, né? Agora é hora de fazer burrada. Deus diz para o povo de Israel, quando vocês entrarem em Canaã, vocês vão prosperar, eu vou abençoá-los. Nesse momento, não se esqueçam de mim. É na hora que prospera, né, que a tentação parece maior. A bênção da paz, porque essa paz, esse reino estabelecido que Davi tinha, ele havia subjugado várias nações. Esse reino estabelecido, essa vida estabelecida que Davi tinha, veio de Deus. E essa paz que Deus trouxe a ele se transformou em uma maldição. Eu sei que você acha que o alvo da vida é ter estabilidade financeira. Que aí então você estará seguro. Se você tiver um alto salário, sucesso e saúde, você estará em segurança. Era o que Davi pensava. Não, a segurança tem nome. E não é frase de efeito, não é palavrinha bonita. É verdade, segurança tem nome. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se chama fé verdadeira em Cristo. Você pode estar no lugar de maior paz que você possa imaginar. Se o seu coração não estiver em Deus, qualquer lugar de paz se transformará em guerra. Você pode estar no meio da guerra, no meio da tormenta. Se você estiver com Cristo, haverá paz em seu coração. Se você estiver vivendo de verdade para Jesus Cristo, haverá paz em seu coração. Quem te disse que o alvo da vida é estabilidade financeira? Quem te disse isso? Jesus disse, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Não andem. Deus há de vos sustentar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Não é pecado ter paz, não é pecado ser próspero financeiramente. Davi, aqui, era próspero, o seu reino estava estabelecido. Deus fez isso. Não é pecado ter. Mas jamais pense que a vida é isso. O alvo da vida é isso. É eu ganhar 15 mil conto, ficar o dia inteiro sem fazer nada, sem ter nenhuma batalha para guerrear. Esse é o meu alvo existencial. Esse é o alvo da classe média. E o média aí é disso mesmo, de medíocre. Medíocre. A vida é uma eterna luta. Há um lugar de descanso. Chama eternidade. O cristão, ele não sonha em ficar tomando chazinho em Sião. Ele quer morrer lutando, com a espada pegada à mão. Lembra aquele soldado de Davi? Ele lutou tanto que o sangue, misturado com o suor, com a terra, fez uma cola. A espada não saía mais da mão do cara, de tanto que ele lutou. O cristão não sonha em chegar no nível de ficar o dia inteiro sem fazer nada. Não quer ter responsabilidade alguma. Ele quer se gastar, como disse Paulo. Eu me gastarei e me deixarei gastar. Ele quer continuar crescendo. Você pode se aposentar do trabalho? Claro que pode. Mas você nunca pode parar de ter batalhas a serem travadas. E a maior de todas, a batalha de você se desenvolver como homem, a cada dia.
de crescer como homem. Por exemplo, a Bíblia fala de uma viúva que ela não saía do templo, de dia e de noite ela ficava no templo. De dia e de noite. De dia e de noite. Nunca chegue ao estágio onde você não precisa lutar. Nunca chegue ao topo, porque depois que você chega no topo só tem um caminho, cair. Aí eu atingi tudo que eu queria. Estou sossegado, tenho tudo. Estou de boa. Estou de boa. Veja, Davi, pensa bem, quando você tem sempre uma batalha para travar. Sempre uma batalha, sempre um desafio para travar. Você pensa 2 vezes antes de pecar. Pensa o seguinte, você vai lutar com Golias amanhã. O cara tem 3 metros, literalmente, tá? Literalmente, 3 metros o cara tinha. Por mais que Davi seja um jiu-jiteiro dos bons ali, gente, 3 metros, né? Não é? Vamos, não é? 3 metros, gente, o negócio é... E o cara era um soldado experiente, Davi era um garoto. O que você acha que Davi faz na noite anterior? Vai sair com uma prostituta. Você acha que ele faz isso ou ele está lá orando a Deus, amanhã é o dia? Né? Quando você tem luta, meu amigo, você ora. Quem disse que a vida é isso? Segurança, custe o que custar. Que isso que é a coisa mais maravilhosa. Por isso que às vezes você não quer se envolver na igreja, em trabalhar na igreja, em servir a Deus na igreja, em ser um líder, em pregar. Porque dá trabalho, né? Você não quer se envolver. Cuidado. Tempos de paz. Se a paz se transformar em um ídolo, ela pode te destruir. 4º e último princípio para a gente encerrar. Nada satisfaz um coração pecaminoso. Você sabia? Naquela época, Deus tolerava a poligamia. Homens eram casados com várias mulheres. Davi tinha várias. Só concubina ele tinha umas 10. Lembra da cena de Absalão, que estupra as mulheres de seu pai? As 10 concubinas? 10 concubinas. Fora as esposas legais. A concubina era, sei lá, um caixa 2, alguma coisa assim. Davi tinha um monte de mulher. Um monte, gente. Ele não devia dar nem conta daquelas ali. Mas não, ele queria a que era proibida. Porque não é o meu tema hoje. Vou falar disso outro dia. Quero falar da culpa de Davi. Mas veja a mulher. Ela está tomando banho. Ela está fazendo o quê? Sensualizando para o rei. O texto diz, chamaram-na. Ela foi. Ela foi safada aqui. Ela tem culpa no cartório. Outro dia eu vou pregar sobre isso. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, como manter um casamento? Eu falo, pô, essa pergunta é mais difícil. Posso responder primeiro a outra. Como destruir um casamento? Isso é mais fácil. Isso é fácil. Como é que destrói um casamento? Irmã, é só você vestir aquela camisa do vereador Jorjão 555, põe lingerie de oncinha, parece uma cueca, e começa a ter dor de cabeça toda noite. Todo dia, toda noite. Ai, dor de cabeça. Ai, meu Deus. Rapidinho você destrói. Mas eu não quero falar da culpa de Betseba. Não, eu quero falar de Davi. Porque às vezes é isso, né? As pessoas, os homens ficam culpando apenas as mulheres, né? Veja bem. Diz que a Gisele Bündchen foi chifrada, gente. É verdade? Se Gisele Bündchen foi chifrada, irmãs, o negócio tá feio. Davi tinha um monte de mulher. Você pode ser linda, maravilhosa. E o inverso verdadeiro. O pecado está aí no seu coração. E os vícios, eles são assim. Quanto mais você tem, mais você quer. Nunca é o bastante. Nunca é o bastante. Nunca é. A mulher pode ser linda, maravilhosa, uma bênção. Nunca é o bastante. Nunca é. Veja Salomão, por exemplo. O cara teve 1000 mulheres. Gente, 1000 mulheres. Eu sei que você está pensando em nós, devia ser legal, hein? Gente, não era. Você não está fazendo a conta direito. 1000 mulheres vem junto com 1000 sogras. São 1000 cabelos para cortar, 10.000 unhas para fazer. Deus disse para... 1000 sogras, hein, gente? Não é mole não, hein? Tomar água aqui, porque... Lá no Antigo Testamento estava escrito que um rei não poderia ter muitas mulheres, porque elas iriam desviar o coração do rei. Isso aconteceu.
Você lembra que Salomão é conhecido como o homem mais sábio do mundo? O homem mais sábio do mundo se transformou em um idiota, porque não dominou suas paixões. Não dominou suas paixões. A vida é assim, meu irmão. Você tem que fazer escolhas. Você não pode ter tudo na vida. Você não pode ter várias mulheres e o respeito de seus filhos. Não, é bem difícil. Você não pode ter as paixões momentâneas aqui e a glória eterna lá. Não pode. Você não pode ter coxinha e barriga sarada. É difícil, né? Tem que escolher. Tem que escolher um dos dois. Ou o outro, né? O inverso. Né? Não pode querer ter barriga sarada e querer a coxinha. Porque às vezes pode ser melhor morrer gordo e feliz. Né? Não sei qual a opção, mas eu sei que de uma coisa eu sei. Você não pode ter os dois. Não é possível. Não é possível. A gente precisa fazer escolhas. Pastor, há esperança? Para nós que viemos de uma cultura totalmente depravada, nós que fizemos tudo errado, sempre há. Para aqueles que genuinamente se arrependem. Não sem dor. Não sem dor. A Bíblia diz que Davi se arrependeu genuinamente. E Deus diz, eu não vou te matar. Eu vou ter misericórdia de ti. Porém, a espada não vai sair da sua casa e esse seu filho vai morrer. Mas veja que coisa interessante. Davi tinha várias mulheres. Um dia Deus decide escolher uma das mulheres para gestar o menino que iria governar Israel. Davi tendo várias mulheres, Deus escolhe qual mulher? Quem seria a mãe do próximo rei? A mulher do adultério. Betseba gerou Salomão. Para mostrar que Deus é misericordioso. Deus é muito misericordioso quando há um arrependimento genuíno. Não sem dor. Não sem dor. Para que você se lembre que se você erra de novo, você vai sofrer mais. O sangue pingando e as dificuldades enfrentadas são sempre um lembrete disso. Mas, Deus é gracioso. Deus nos dá força, Deus nos guia e Deus pode fazer inúmeros milagres quando há um arrependimento genuíno e um desejo realmente resoluto de servir o Senhor, de viver uma vida de santidade. Olha, se você pode não ser um especialista em drogas, em remédio. Mas se você toma o remédio e ele para a sua dor de cabeça, você diz, ele é verdadeiro. Você pode não conhecer a Bíblia profundamente. Você pode perguntar, mas espera aí, como foi feita a Bíblia? Ela é verdade? Você pode não entender muito dela, mas você olha para ela e você olha para a sociedade atual. Você olha para o que a Bíblia diz e você olha o que os homens têm feito, que é o oposto do que ela ordena. E você vê o resultado. Dê uma olhada ao seu redor. Dê uma olhada. Dê uma olhada naqueles garotos lá da sua escola. Dê uma olhada no pai dele. Que o pai dele um dia já foi imbecil, garoto como ele. Vê como que é o pai. Possivelmente está lá, abandonou a mulher, ou a mulher o abandonou. Um derrotado na vida. Dá uma olhadinha para essas pessoas. E às vezes com muito dinheiro. Não, sim, porque você está pensando que eu estou falando de derrotado aqui, você ter pouco dinheiro? Não, tem um monte de gente rica, milionária. É um fracassado. É um fracasso a existência dele. Dá uma olhadinha para essas pessoas. Do seu lado, sua família mesmo, seus pais. E eu não estou aqui para culpar seus pais, pelo amor de Deus. Sua mãe fosse uma garota de programa, você tinha que honrá-la. Dá uma olhada em tudo que nós temos vivido e vê se o caminho desses homens é o melhor caminho para você. Veja, veja. E decida hoje que caminho você quer seguir. Um caminho de pureza, que não vai ser fácil. Mas eu te garanto, é mais fácil do que o caminho da perversão sexual.
O caminho de andar em santidade é difícil, com certeza, mas é bem mais fácil que se entregar às suas paixões e ver a desgraça e o sangue escorrendo no batente de sua casa.